Olá, eu sou Josedalva Farias, uma das autoras do artigo Conflitos Ambientais na Mineração, o caso da barragem de Caetité, na Bahia. O nosso artigo ele foi aprovado para o Congresso Nacional de Práticas em Ensino, Conservação e Turismo, da edição de 2023. Desde já eu agradeço o espaço e a oportunidade de estar presente, participando e ter um artigo publicado num evento tão grande, de uma magnitude enorme como o de vocês, é um Congresso Nacional. Esse artigo, gente, foi elaborado por José Dalva Farias, Leoneide Magalhães Santos, Edemir Barbosa dos Santos, Sara dos Santos de Souza e Stephanie Santos Lima. O referido artigo, em sua introdução, nós sabemos aí que esse artigo vai falar sobre a mineração de ferro, e o ferro é um dos elementos mais abundantes que são extraídos da nossa crosta terrestre, na proporção de 4,2%, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. As formações ferríferas que nós temos, em sua maioria, elas são compostas por hematita e sílica. É o que a gente popularmente chama também de tabaritos. E aí são eles que formam os maiores depósitos de ferro no mundo e no Brasil. 99% desse minério ele é utilizado para fabricar o aço e também para se fabricar o ferro fundido, além de também ser muito utilizado na indústria de ferro-liga. E essa produção de ferro em nosso país, ela se desenvolve em minas de céu aberto, infelizmente. E aí se utiliza muito o seu processo de lavra, eles utilizam as bancadas, desmontando essas bancadas de minério a partir de explosivos, escavadeiras, carregamentos de pás carregadeiras, e também transportam em caminhões todo o produto que é extraído para ser para seguir viagem e ser beneficiado. E não deixa de ter sua importância socioeconômica para o nosso país, né? Mas, infelizmente, onde se chegam esses grandes empreendimentos, também vem junto inúmeros intensos conflitos ambientais, né? Eles são evidenciados em nosso país, principalmente por conta dessas disputas, das disputas relacionadas à exploração desses recursos naturais. E a cidade de Caetité, ela é muito beneficiada na exploração de diversos minérios. Caetité é uma cidade que fica situada no sudoeste da Bahia, a 700 e poucos quilômetros de Salvador, e além do ferro, em grande quantidade que foi descoberto lá para exploração, Caetité também é famosa pela grande exploração de urânio. Inclusive, uma das cidades brasileiras que tem maior concentração de urânio, que é beneficiado também esse urânio explorado, além de outras reservas, outros recursos, né? Nós também temos em Caetité ametistas, algumas pedras preciosas, e todas elas, gente, assim, é a sua exploração com a chegada desses empreendimentos que vêm para explorar todos esses recursos, gera diversos conflitos ambientais, né? A gente sabe que vivemos aí na modernidade do capitalismo, né? O capitalismo chega, avança e gera diversos conflitos ambientais, com o apoio do Estado, né? A gente sabe que o Estado ele não jamais vai ficar do lado da população. O Estado ele fica a favor dos grandes empreendimentos, né? Porque são esses empreendimentos que vão gerar os royalties, que vão que vão beneficiar a economia, como eles dizem. Mas infelizmente essa economia traz junto de si esse beneficiamento da economia, traz junto de si diversos conflitos ambientais, diversos problemas, muitas injustiças, tira o sossego das diversas famílias, né? Na região de Caetité são mais de 500 famílias que são impactadas com esses grandes empreendimentos, né? Infelizmente. E a gente convive com isso. Nós somos os movimentos sociais e a gente convive com esses conflitos, a gente convive com essa luta, a gente só se apoia
os únicos que apoiam a nossa luta e que brigam por justiça ambiental é o Ministério Público, é de quem a gente se vale o tempo todo, né? E esses conflitos de acordo Gondim é um elemento impulsionador das estratégias de organização. E também é a partir dessas lutas que essas populações elas reafirmam seu lugar, reafirmam sua identidade, né? As comunidades tradicionais da mina de pedras de ferro de Caetité, elas vêm se organizando enquanto movimento de luta em defesa do meio ambiente, enquanto movimento de luta de melhor vida, de melhor qualidade de vida, de paz, né? Que eles precisam de paz nesses lugares onde eles estão ocupam esses espaços há mais de 200 anos, não? Então são espaços tradicionais de ocupação desses povos. E o Brasil, infelizmente, ele se destaca como um dos países onde nós temos os maiores conflitos ambientais, com inúmeras percas, para inclusive para todos os ambientalistas, né? E, e assim a gente convive com tanto problema. Recentemente foi a barragem de Fundão, né, em Mariana, que ocorreu em 2015. Nós tivemos aí duas grandes tragédias provocadas por esses grandes empreendimentos, né? São provocadas por eles. E com esses rompimentos de barragem, as populações sofrem, o ambiente sofre, são inúmeras as consequências, que não é só naquele dia de desastre ambiental, essas consequências elas vão permeando aí por décadas e décadas, né? A gente sabe disso. E o Brasil é um dos países mais violentos do mundo contra os ambientalistas, infelizmente. Nós estamos nessa luta aí, mas a gente vivencia, presencia e acompanha todos os dias os noticiários em todos os cantos do país, o quanto que as pessoas que lutam em defesa da vida, lutam em defesa das populações, lutam em defesa da qualidade de vida para todo esse povo que tradicionalmente ocupa essas terras, o quanto que eles sofrem, né? E o nosso estudo, ele, ele foi, ele foi, perdão, aqui eu estou me perdendo aqui. O objetivo desse nosso trabalho é analisar os conflitos ambientais da mineração, né, no sudoeste baiano, na cidade de Caetité, Bahia. A gente vai analisar a instalação do projeto da barragem de rejeito do projeto Pedras de Ferro, da empresa Bahia Mineração, que na verdade é uma empresa internacional, mas quando chega nos estados, eles têm que fazer esse processo e dizerem que é uma empresa baiana, mas na verdade nós sabemos que não é, né? E os materiais que nós utilizamos para desenvolver esse artigo, nós levantamos diversos dados secundários, muitas pesquisas bibliográficas, né? Exploramos leis, livros, artigos, revistas, sites, demais publicações, sem contar que a gente acompanha de perto a luta desse povo, dessas populações que sofrem com os impactos desses grandes empreendimentos. Então, a gente acompanha a luta deles, a gente clama por justiça ambiental. Né? Então, e a gente percebe que o quanto que o Estado se apropria desses grandes empreendimentos, mas, infelizmente, a estratégia do Estado é ficar do lado da economia e não do lado da população. Né? E aí, a gente a gente vem estudando, né, acompanhando essa luta do povo de Caetité há mais de 20 anos. Né? Caetité, olha aí onde ela está situada, gente. É uma cidade situada que tem mais de 52 mil habitantes, de acordo com o último censo. Ela está situada a 757 quilômetros de Salvador. A vegetação predominante de Caetité é a caatinga cerrada e um pouco também de floresta tropical, o que a gente chama de capões aqui em nossa região. Tem um clima maravilhoso. O clima da cidade de Caetité é um dos melhores climas da nossa região, só perde para a Vitória da Conquista. É um clima ameno, né? Para nós que vivemos aqui no semiárido, é um clima é um clima delicioso de se viver, né? Então, Caetité, ela se destaca por conta desse clima, um lugar fresco, um lugar que a gente consegue habitar, que tem um clima muito bom para habitação, né?
E a gente, o ecossistema de Caetité é muito rico. É em Caetité que temos uma das espécies endêmicas de palmeira, o coco da vassoura. E também, como eu falei antes, né, Caetité também, além de abrigar reservas de ferro, ela também abriga a reserva de urânio do Brasil, uma das maiores reservas de urânio do nosso país. E quem acompanha aí a exploração do urânio são as indústrias nucleares do Brasil, que é uma empresa do estado da Bahia. Mas Caetité também se destaca pela agropecuária, inclusive a agropecuária de Caetité, a agricultura que movimenta a agricultura é a agricultura familiar, é de muito destaque em toda a região, um dos maiores produtores baianos de mandioca, um dos maiores produtores de cachaça, um dos maiores produtores de cachaça a partir de cana-de-açúcar, né? Também temos um município que atrai muitos turistas pelas construções medievais. Foi em Caetité que surge um dos maiores educadores do nosso país, que foi Anísio Teixeira. Então, e aí, histórica a luta do povo de Caetité em função dos impactos gerados pelos grandes empreendimentos. A primeira luta de Caetité vem com a empresa de exploração de urânio, e aí agora outra luta com a empresa da mineração de ferro, que chegou na região a partir da década de 2000, e aí para explorar ferro, ou seja, são mais de 10 bilhões de toneladas de concentrado de ferro que eles pretendem explorar nessa primeira licença ambiental que eles conseguiram, né? E aí, com isso, a Bahia vai se destacar no terceiro maior produtor de ferro do Brasil, de produtor de minério. Então, mas por conta disso, esses empreendimentos, quando chegam nessas comunidades, geram inúmeros conflitos, né? Um dos maiores conflitos que a gente está tendo aí, um dos maiores problemas, é onde vai ocorrer a instalação da barragem de rejeito, que vai ficar entre os dois municípios de Caetité e Pindaí. E aí, essa barragem de rejeito é onde vai ser depositado todo o lixo tóxico gerado pelo beneficiamento do ferro. E no impacto no EIA-RIMA deles, que foi elaborado, são 128 milhões de rejeitos em metros cúbicos de rejeito que vão ser lançados durante 15 anos. Ou seja, vão ocupar aí 424 hectares de terra durante 15 anos. É uma lama tóxica que aí, com essa pilha de estéreo, que é próxima à barragem, eles também, já no próprio EIA-RIMA e as comunidades estão presenciando diversos danos ambientais, diversos impactos, diversas nascentes, rios, pequenos riachos vão ser impactados. Esses empreendimentos vão trazer problemas seríssimos, está trazendo problemas seríssimos para as comunidades que têm um modo de vida tradicional, que ocupa a terra, produz, usa a terra para produzir, ocupa essa terra aí há mais de 200 anos e fazem uso coletivo dessas terras para a sua sobrevivência, né? A sobrevivência animal, a sobrevivência do gado, a sobrevivência da agricultura, que eles vivem dessa agricultura, né? E essa, essa mineradora, ela já vem impactando aí diversas comunidades negras, quilombolas, né? Tanto em Piraí, as comunidades de Antas Velhas e Palmitos, e também a comunidade de Cachoeira. Inclusive, foram comunidades que sofreram recentemente agora com o derramamento de óleo que afetou o curso de água, poluiu a água que eles utilizam no seu dia a dia. E esse projeto da mineradora, ela também vai trazer diversos impactos à vida desse povo, a questão da sobrevivência, a questão da vivência, a questão da qualidade de vida, muitos impactos, né, gerados negativamente, inclusive o uso da água, o uso do solo, né? E, infelizmente, a gente sabe que nessas lutas o governo do estado ele fica a favor desses grandes empreendimentos, né? A gente sabe disso. Nós só temos o Ministério Público que acompanha a luta desse povo, que ainda faz valer alguns direitos que a gente, infelizmente, avança-se muito pouco, né? E essa pilha de estéreo, esse local de rejeito,
ele, no próprio ERMA deles, eles já falaram que vai poluir, vai destruir a cobertura vegetal da região, né? Vai também impactar as nascentes, vão secar as nascentes, vão destruir a vegetação nativa, que é muito forte a biodiversidade nessa região, vai comprometer a água, vai comprometer o abastecimento humano, a dessedentação animal. A maioria dos riachos, eles são riachos que abastecem essas comunidades, essas pessoas usam a água para abastecer, né? São 2.000 famílias que utilizam dessas águas nessa região, que estão sendo impactadas agora por esses grandes empreendimentos, a mineradoras de ferro e as de urânio, né? E nós temos diversas comunidades aí, inúmeras comunidades que são passíveis que estão sofrendo suscetíveis passivos ambientais, físico, biótico, socioeconômico, estão sendo impactados negativamente, né? E aí, a conclusão desse trabalho é que essa luta que vem acontecendo desde 2007, a Bahia Mineração, ela chegou nesses lugares, os conflitos se prolongaram, a empresa se apropriou dos gerais de Caetité, está avançando para os municípios de Pindaí e Licínios de Almeida, muitas famílias impactadas foram relocadas de sua região, né? Muitos conflitos, a empresa ela está colocando placa de propriedade privada para as pessoas não chegarem nesses locais, não usarem água, não usarem os riachos, não, inclusive impactando as terras coletivas que essas populações faziam uso, né? E o Ministério Público, só tem o Ministério Público que defende essa população. Gente, que eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e que vocês façam de agora em diante, tenham também esse senso de justiça ambiental, porque essas comunidades são muito impactadas com a chegada desses grandes empreendimentos no Brasil inteiro. Infelizmente, nós estamos vivendo num lugar onde o capitalismo avança. Esse capitalismo é cruel, é selvagem, destrói povos, destrói comunidades, destrói os direitos das pessoas. Muito obrigada, boa noite para todos.